Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Online. Boa noite a todos, amigos e amigas que nos acompanham nessas entrevistas, nesses bate-papos, praticamente todas as noites, né? Com assuntos variados e entrevistados, convidados de alto calão na capoeira. Neste momento, eu e Mestre Dunga estamos colocando em modo público para que todo mundo possa compartilhar. E já aviso a todos, compartilhem, porque o papo de hoje vai ser emocionante. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista na Identidade do Capoeira, com o parceiro oficial, o Prêmio Berimbau de Ouro Salvador, Bahia. Na noite de hoje, eu e Mestre Dunga estamos trazendo um convidado bem normal, tá? Ele é esquisito só no apelido. Seja bem-vindo, Mestre Esquisito. Uma boa noite também, Mestre Dunga. Pode fazer a sua fala, Mestre Dunga, e já apresentar nosso convidado ilustre. Então, uma boa noite a todos. Hoje nós recebemos aqui, junto com nós, o Mestre Esquisito, que é uma figura ímpar, uma pessoa que com um trato muito refinado. Eu fui visitá-lo em janeiro, lá em Brasília, e fui tão bem recebido que quase não voltei para casa. Quase fiquei com o mestre lá. Ele foi muito atencioso, inclusive me deu a turma dele para mim passar um treino lá. Me senti em casa, realmente. Ele vai falar um pouco dessa postura dele também. E eu queria dizer que é um privilégio tê-lo aqui com nós. E já fazendo uma propaganda, o Mestre Esquisito também é um dos autores, junto com o Mestre Brucutu, do livro Faca de Dois Gumes, um dos tantos escritos pelo mestre. Essa é uma literatura que precisa estar na estante de todo mundo e precisa ser lida. Então, desde já, deixo uma boa noite para o mestre e vou passando a palavra dizendo a primeira coisa que a gente sempre pergunta, mestre, é como é que o senhor se encontrou com a capoeira? Que ano, aonde? Conte um pouquinho da sua história. Vai lá, mestre. Olha, eu com essa carinha aqui, ninguém imagina que o tanto de ano que já rodou por aqui, né? Porra. Mas eu vivi no Rio de Janeiro no início da década, no final da década de 60, eu vivi no Rio de Janeiro. E aí lá eu tive o primeiro contato com o capoeirista. Infelizmente, eu tive um contato com ele me ameaçando. Então, eu tendo que segurar o rojão, porque era um colega de escola que veio com gosto de gás para poder me dar uma banda, uma rasteira, um negócio. Na época tinha uma história de fazer um peão de mão assim no chão, né? Aí, naquilo, eu tive que firmar muito o pé no chão para poder ficar em pé, né? Aí tomei uma canelada horrorosa no pé, que foi uma coisa terrível. Foi o primeiro contato com capoeira desse jeito, né? Mas de ouvir falar, eu já tinha ouvido antes. Na minha cidade tinha uma história muito, muito conhecida, muito falada, de um nego capoeira que existiu na cidade, que deu muito trabalho para a polícia lá, sabe? Ele era descendente de escravo e ele, logicamente, nessa condição que sempre o escravizado acaba se tornando depois, né? Se torna um fora da lei, obviamente, né? Uma pessoa que não tem trabalho, não teve acesso à escola, não teve nada, vai fazer o quê? Né? Vai se tornar uma figura outlaw, como dizem os americanos. Essa pessoa, esse cara, ele
ele deu muito na polícia de lá, sabe? A polícia chegou, eu fiz uma música, inclusive, para ele, sabe? Que está no meu é? disco. Eu fiz uma música sobre a história dele, contando a história dele, que ele chama a História de um Negro Capoeira, que ele arranjou um emprego como varredor de rua, né? Faxineiro de limpeza pública ali e tal. E aí ele encontrou um cabo um cano de revólver no meio no lixo. Aí, no que ele achou esse cano de lixo, ele botou aquele cano na cintura. Chegou num café, num bar, alguma coisa para tomar um café lá, e tinha 2 policiais lá dentro do bar. E ele, de brincadeira, apontou o cano para os 2 policiais, sabe? Ameaçando com o cano. E os caras não sabiam que aquilo era só o cano, vazaram, né? Foram correndo para a delegacia, chegaram lá dizendo que o fulano estava armado. Os caras já subiram um pelotão para poder pegar ele, sabe? E essa cidade, a minha cidade, ela tem a Praça do Mercado e umas 5, 6 quarteirões para cima, aqueles quarteirões antigos, estreitos, fica a catedral, que o pessoal tinha, a catedral, que era a igreja, né, principal da cidade e tal. E essa polícia foi tentando pegar ele, e ele andou do mercado até na catedral batendo na polícia. Sabe? Ninguém pegava o cara, velho. Então ele virou um folclore na cidade. Ninguém nunca conseguia esquecer, porque alguém estava sempre recontando essa história. Meu pai, inclusive, teria convivido na época com a situação e tudo. E aí essa história foi o meu imaginário, né, velho? Um cara com uma competência dessa, já pensou? E brincando. O detalhe mais interessante é que ele fez isso rindo da polícia. Rindo da polícia. Ele ia metendo a botina e rindo, e vinha e ele, o que foi? Não sei o que, o cara vinha para tentar pegar, ele dava uma e recuava e gingava para lá, gingava para cá. Andou uns 5 quarteirões, até que o chefe da polícia da cidade, um cara mais experiente, teve uma ideia. Falou, eu acho que eu vou conversar com ele. Aí chegou perto dele e falou, irmão, você precisa de ir com a gente lá na delegacia. Ele falou, mas por quê? Não, só para dar um depoimento. Aí ele falou, é? Mas eu só vou se for de jipe, de carro. Não tem problema. Mandou buscar um jipe para levar ele de carro. Só isso, cara, para dar um depoimento. Porque ele não tinha feito absolutamente nada, cara. Então a polícia não tinha nem razão. E ele já tinha passado vergonha demais. Me pegaram, levaram ele de carro, ele deu o depoimento e ficou solto. Esse cara virou história na minha cidade, né, cara? Foi muito legal. Né? E então, aí... esse foi o primeiro contato com capoeira. Depois, pessoalmente, no Rio, né? Que eu tinha um rapaz que era primo de casado com uma prima minha do Rio, que era capoeirista, mas assim, eu só ouvi falar. Aí não tinha escola, não dava para ir aonde seria a academia, onde seria o grupo e tal, nessa época ainda. Isso, para você ter uma ideia, foi no meados da década de 60, isso, que eu morei no Rio, que eu fui morar lá, no subúrbio, em Bom Sucesso. Aí eu via falar e tal na capoeira, mas eu nunca tive assim acesso de ir até lá. Quando eu cheguei em Brasília, aí sim é que eu fui ver a primeira academia de capoeira, que ficava do lado do restaurante do Sesc, onde eu almoçava no centro de Brasília. Eu trabalhava num jornal, ia todo dia almoçar no Sesc. Aí eu andava do lado ali, tinha a Academia Tabosa de Capoeira, né? Que foi aonde eu me matriculei depois de assistir uns 3 meses de treino lá, para poder criar coragem, né? Porque tu sabe que você não chega numa bocada de capoeira assim e vai pulando para dentro de jeito nenhum. Né? Eu, com 20 anos já de idade, e aí daí já explico para você de onde é que eu arranjei esse apelido, né? Esse nome. Com 20 anos de idade, de chegar para aprender capoeira, cara, um cara muito alto, eu tinha 1,86 m, e muito magro, desengonçado. A primeira semana, o mestre Tabosa dando aula lá, grita lá para mim, vai lá, você aí, o esquisito.
Eu olhei para um lado, olhei para o outro. É você mesmo, porra. Anda. Já estava batizado, porra, com uma semana, né? E aí eu nunca mais me afastei. E hoje, cara, por sorte, meu mestre mora aqui pertinho de mim. 40 anos depois, ele mora, é meu vizinho aqui. Que legal. Por isso que é importante a gente conversar com essas lendas da capoeira, porque o que nos trazem de histórias é sensacional. Mas, mestre, é uma história, né? É fantástica, né? É uma história. Mestre, não por acaso ou por acaso, mas a gente não costuma acreditar em acasos. Hoje é 13 de maio, né? Pois é. E eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão de um livre pensador sobre o 13 de maio, né? Até para brindar os nossos, o pessoal que está nos acompanhando aqui, sobre o 13 de maio, mestre. Fale alguma coisa aí. Eu tô achando você aqui no Facebook, Fly. Mestre, aqui, ó, enquanto o senhor fala, eu vou colocar na sua página lá, tá? Ah, ótimo. Tá bom. Deixa eu... então, hoje, 13 de maio, interessante, né, velho? Coincidência, nunca existe coincidência nesse mundo. Eu não acredito em coincidência. Eu acho que tudo tem alguma razão, sabe? Então, por mais que a gente tenha uma discussão política em torno do 13 de maio, que 13 de maio não é uma data que representa... Só uma coisinha, mestre. O senhor tem duas... Sim, claro. Tem duas referências aqui. Reginaldo Silveira Costa só e Reginaldo Silveira Costa, mestre esquisito. Qual das duas? Mestre esquisito. Tá. Pega mestre esquisito. Que eu tenho 3 perfis aí no Facebook, por causa de... Um é porque eu sou um acadêmico, né? Então, eu tenho ali, inclusive, eu dou aula universitário e tal, aí é onde eu me relaciono com família, trabalho, meu trabalho de consultor, eu sou consultor e tal. Aí eu tenho um perfil, era para ser um perfil isolado da capoeira. Hoje eu não consigo mais manter nada isolado da capoeira, né? Virou, a capoeira adentrou todas as páginas da minha vida, né? Todos os lugares que eu estou, a capoeira está, não tem jeito, né? Então, mas voltando aí à questão do 13 de maio, né? O 13 de maio, apesar de toda uma discussão política que existe, não, é 20 de novembro que é para ser comemorado, não sei o quê. 13 de maio teve uma importância, né? Foi uma data que teve uma celebração muito grande. Foi uma data que foi extremamente manifestada. Houve uma explosão de alegria dos escravizados naquela época, por mais que isso já tivesse no limite da resistência do Império, né, de manter essa relação de escravidão, né? E todos os equívocos da monarquia, que teve que ceder para poder já abrir mão da escravidão, que parece que foi mais uma maneira de livrar os senhores de escravo de alguns compromissos, né, históricos, econômicos, de responsabilidade social. Então, tem uma série de dimensões nisso aí. Mas eu digo a vocês uma coisa: é impossível você negar a importância histórica do 13 de maio. Entendeu? Com toda a contundência que ele tem, com toda o questionável que possa ter em relação a ele como uma data que realmente foi a libertação, mas oficialmente foi, né? Oficialmente teve lá uma lei áurea que foi assinada e tal, né? E eu acho que isso merece a gente ter, sim, uma relação de respeito com a data, de respeito, inclusive, muitas vezes com as pessoas simples que celebram essa data, né? Você encontra comunidades negras no Recôncavo Baiano, por exemplo, que tem na data do 13 de maio a data que eles celebram. Aí você vai lá querer fazer uma doutrina política para mudar a cabeça dos caras. Não tem sentido, né?
Eu acho que a liberdade, inclusive, do 13 de maio, ser escolhida por muita gente para celebrar, eu acho que não tem a menor dúvida. Acho que, no caso da capoeira, a gente está buscando, inclusive eu estou começando uma discussão sobre isso dentro do meu trabalho, para a gente eleger uma data de Dia da Capoeira, porque você sabe que tem diversas, né? Em muitos lugares, acaba escolhendo uma data por uma circunstância ali daquela cidade, e não está errado, né? Eu estou com essa discussão agora, tem um rapaz que trabalha aqui, treina comigo, até um coronel aposentado, né? Que ele está pesquisando esse assunto e ele bate muito na tecla da figura do marinheiro, do dragão do mar, que lá no Ceará é celebrado e tudo, como uma data que teria sido o primeiro momento em que a capoeira se manifesta e tal, sabe? E que aquele teria sido o primeiro capoeirista que lutou né, de uma forma... em formato mesmo de revolução, né? Foi uma revolução, né? Contra a condição de escravidão que existiu ali. Eu não sou historiador, eu, inclusive, tenho um problema sério com história, porque eu acho que a história sempre... Quando você escolhe para falar da história de um lado, você renuncia a 10 outros, né? E isso me incomoda muito. Eu prefiro fazer uma análise mais sociológica, eu sou sociólogo, então eu me permito fazer uma análise mais abrangente, sem a preocupação de ser muito factual dentro de um contexto histórico ali e tal. E eu acho que a gente ainda precisa de deixar mais clara essa questão da data do Dia da Capoeira, né? E, com certeza, não seria, talvez, 13 de maio, por exemplo, né? Que ela tem uma relevância maior do ponto de vista histórico e tudo, mas ela não seria a data para a capoeira. A capoeira ela tem que se encontrar melhor, e é uma confusão, e é um negócio complicado. Vocês sabem disso, né? Perfeito. Mestre, o senhor tem algumas produções interessantes, algumas produções virtuais, no qual o senhor tem um blog, né? Capoeira, sua filosofia e sua essência. Estou olhando aqui a história da capoeira do Ceará. Conte um pouquinho para nós como é que surge essa necessidade de criar esse espaço de diálogo virtual, essa produção virtual. Então, isso aí já tem alguns anos, já tem mais de 10 anos que eu estou produzindo nesse espaço desse blog, sabe? E eu gosto de escrever. Eu sou uma pessoa assim que tem uma certa compulsão por escrever, sabe? Eu já produzi mais ou menos uma meia dúzia de trabalhos em forma de livro. E em forma de texto, como esse padrão que tem aí no blog, você vai encontrar trabalhos de 6, 8 páginas, não muito mais do que 10 páginas. Às vezes, quando é mais do que isso, eu quebro para poder não se tornar muito cansativo, porque eu tenho um respeito pela questão da falta de leitura que nós temos. Você sabe que não é uma característica do brasileiro, em geral, ler, né? Nós não temos o costume de ler. E quando você escreve uma coisa muito grande, muito cansativa, que tem palavras muito complicadas, coisa desse tipo, você não vai ter leitura, não vai ter gente lendo aquilo. Então, eu tenho me esforçado para poder criar uma linguagem acessível. Quando, por exemplo, esse livro aí que você tem acesso, aí, que você tem ele, que é o livro da faca de 2 gumes e do ego, esse livro, a gente teve um trabalho enorme de simplificar a linguagem dele para que todo mundo pudesse compreender tudo. Porque observa que o Brucutu ele é doutor em psicologia, né? Um cara que é doutor em psicologia é um perigo, né? Ele usar uma linguagem que ninguém vai entender absolutamente zorra nenhuma, né? E o Brucutu tem essa vertente nele, sabe? Ele tem esse lado de cientista, né? Então, ele é um cara que com certeza, a gente teve muito cuidado com a linguagem que a gente adotou no livro,
para que as pessoas pudessem entender as questões todas que foram colocadas aí. Isso eu faço também nos meus textos do blog, por exemplo. Tá? Eu tenho textos... por exemplo, esse livro, A Faca de Dois Gumes, antes, em 2010, mais ou menos, eu escrevi um texto com esse mesmo nome, que foi o que deu origem a esse livro, né? A Faca de Dois Gumes do Ego. Eu recebi muitos feedbacks bons sobre esse livro. Por exemplo, em diversos lugares, pessoas do Nordeste, olha, esse texto é muito bom e tal, quando é que você vai continuar esse assunto e tal? Aí, eu sei até de pessoas que se reuniram em torno desse texto, sabia? Teve reunião com esse texto. Botaram esse texto em roda para diversas pessoas lerem, para conversar e tal, porque eu boto o dedo em questões relevantes da capoeira, né? A dificuldade, por exemplo, dos capoeiristas se entenderem é uma questão séria, né? Uma questão delicada. Por que a gente não se entende? Qual é a barreira que existe entre mim e as outras pessoas? Por que é tão complicado? Por exemplo, isso aí que você falou da maneira de receber uma pessoa em casa, né? Eu tenho um princípio comigo de que uma pessoa que chega na minha casa, ele está numa situação complicada muitas vezes. Ele está, muitas vezes, numa situação delicada. Ele está fora de casa. Ele está num lugar desconhecido. Ele está numa zona de desconforto. Então, o que eu posso fazer para poder melhorar essa condição dele? Opa, fazer ele se sentir bem, recebê-lo com dignidade, né? Deixar essa pessoa à vontade, né? E isso é um princípio de educação, mas não é tão simples quando você lida com as inseguranças do ego, né? Aí é que a gente começa a bater nessa questão do livro, tá? O ego ele é um mecanismo, muitas vezes, de defesa, né? Desnecessária, né? O ego faz você reagir contra uma pessoa que não precisa de você reagir. Quando você se sente ameaçado, por exemplo, por uma pessoa, isso é uma atitude muito típica de muitos capoeiristas que são, teoricamente, muito fortes, mas que têm uma fragilidade que, se alguém ameaçar, ele se sentir ameaçado por qualquer pessoa, cara, ele se torna extremamente agressivo, às vezes desnecessariamente agressivo, né? Eu não acho nada de errado você fazer um jogo duro com uma pessoa que propõe um jogo duro, que da natureza dela tem um jogo duro, né? Agora, você pegar uma pessoa, muitas vezes a pessoa está mais assustada do que disposta a te ameaçar, né? A te fazer frente a você, e aí você, por uma questão de insegurança pessoal, você se torna agressivo, às vezes lesiona essa pessoa, fere até moralmente uma pessoa dessa. Para quê? O que a capoeira ganha com isso? O que você ganha com isso? E o prejuízo que uma pessoa tem diante de uma agressão. Ou seja, isso é uma coisa que a gente precisa de evoluir, a gente precisa de libertar a nossa cabeça dessas inseguranças, né? Que teve um filme muito interessante, The Wall, que não sei se vocês já viram falar desse filme, né? Que é dos... Como é que chama o cara? É um conjunto em inglês, né? Sim. Pink Floyd. Pink Floyd. Pink Floyd. Esses caras fizeram um filme e eles têm uma música que conta diversas coisas que vão colocando um tijolo em volta do muro, em volta de você, né? E a insegurança produz isso, o ego produz isso, né? É que se diz? A falta, às vezes, de solidariedade com o outro produz isso, né? A distância, o preconceito, né? Todas as formas de restrição do outro se aproximar do seu espaço. O seu espaço é sagrado, mas, opa, peraí,
Uma pessoa que se aproxima de você, ela nunca se aproxima de graça, ela vem por alguma razão, ela traz alguma coisa a você. Vamos receber bem. Eu tenho isso como princípio para mim. Sempre tive. Aliás, eu recebi isso do meu mestre. Mestre Tabosa, a academia dele sempre foi aberta. As rodas da Academia Tabosa sempre foram abertas. Aí, já entrando naquele assunto que a gente tinha combinado de falar um pouco sobre a história da capoeira de Brasília, né? Lembra? Que a gente ia falar, Com dar um certeza. mergulho nisso aí. A Academia Tabosa foi pioneira aqui, né? A primeira academia, assim, registrada como academia e tudo. O Tabosa foi pioneiro em diversas coisas em Brasília. Ele não se tornou uma figura tão conhecida mundialmente dentro da capoeira à toa. Ele foi vanguarda em muita coisa. Tabosa criou um sistema de graduação. Ele criou Ele foi a primeira... aqui em Brasília, ele e o grupo que estava junto com ele, mestre Cláudio Donadinho e algumas outras pessoas assim, mestre Fritz, sabe, que eram pessoas que estavam reunidos aqui em Brasília, eles foram inovando muitas coisas em Brasília. Vou dar algumas ideias para vocês. Mestre Tabosa pegou dentro da academia, botou uma fotografia do mestre Bimba na parede. Outro capoeirista tinha feito isso. Por que ele fez isso? Ele era judoca, ele era faixa preta de judô, Tabosa. E vocês sabem que a academia de judô tem a foto do mestre Jigoro Kano na parede. Aí o Tabosa pensou, por que não pegar o maior mestre que nós temos e trazer para homenagear, honrá-lo, né, dentro da academia? Ele foi o primeiro cara que fez isso, né? Um treino misto dentro de um espaço de escola, unindo homens e mulheres, aconteceu em Brasília pela primeira vez, né, também, né? E por aí vai. Uniformes, Brasília, Tabosa criou diversos... A gente foi testando diversas alternativas de abadá, né? Na época, que ainda não existia um uniforme oficial da capoeira, né? Aí o mestre Tabosa foi testando, a gente usou um bocado de roupas diferentes, sabe? E todas elas eram roupas que estavam buscando conforto, facilidade de uso e tudo, sabe? Detalhe, a gente sempre fez a capoeira regional, né? O mestre Tabosa, que era o mestre Arraia, ele veio de Salvador e trouxe, basicamente, os fundamentos da capoeira regional. O disco que se ouvia na academia era o disco do mestre Bimba, né? A gravação de mestre Bimba. Tocava, de um lado, os toques da capoeira regional e do outro o que o mestre Bimba chamava de folclore da capoeira, que era a cantoria junto com a roda e tal, né? Num espírito de roda, que era o que a gente ouvia. Eu cresci dentro da academia ouvindo o disco do mestre Bimba, né? E aqui houve antes um pioneiro, antes dele foi o mestre Onça Tigre, também aluno de mestre Bimba, né? Esse Onça Tigre ele é muito citado pelos pesquisadores da capoeira regional. Ele teria sido mais do que apenas um aluno do mestre Bimba, ele foi parceiro do mestre Bimba, entendeu? Tipo isso. Ele ofereceu muitas contribuições para a capoeira regional, tipo os balões, teria sido contribuição dele, discussão dele junto com o mestre Bimba e tal, sabe? E ele viveu a vida inteira aqui em Brasília, ele foi pioneiro, deu aula de capoeira, né? O mestre Onça Tigre deu aula dentro da Academia de Tabosa para os mestres. Mestre Esquisito, só para a gente fazer um registro. Acabou de entrar com nós, está assistindo a live, o mestre Brucutu, seu parceiro. Opa, aí na... Eu vou falar dele agora há pouco, meu parceiro, Brucutu. Olha aí, ó. Olha aí. Legal. Vamos lá, só para fazer o registro. Podemos continuar. Legal. Um abraço aí, Brucutuzão. Então, o mestre Onça Tigre deu aula para os mestres de Brasília, entendeu? Na época que eu estava começando capoeira, eu ia para dentro da academia, discretamente sentava num banquinho do lado para assistir a aula do mestre Onça Tigre, ensinando o mestre Tabosa, mestre Adilson,
mestre Freitas e todos os grandes mestres de capoeira daqui de Brasília da época, sabe? Que eles vinham treinar com o mestre Ossetic, sabe? Então foi um momento ímpar para mim, né, ter a oportunidade de assistir um treinamento desse nível, né? O velho era duro, muito duro, meu irmão, muito duro. Eu vi ele pegar os mestres de Brasília, cara, pegar assim, cara, catar assim pelo cabelo, assim, jogar na parede, assim, ó. Pá! Eu ficava pensando, que golpe será esse, né? Que golpe é esse? Velho, e depois, mais tarde, eu tive a oportunidade de conviver bem perto com eles, sabe? Eu, inclusive, gravei e tenho gravado diversas fitas que eu botava o gravador filmando, conversando com ele, espontaneamente, né? Qualquer coisa que vinha à tona, e ele sempre muito, muito educado. Ele tinha uns 3 formações, né? Ele foi um pioneiro em Brasília, tá? Deu aula em Taguatinga, e o detalhe interessante, ele era do Partido Comunista, né? Ele era do Partido Comunista. Ele dava aula de marxismo dentro do Partido Comunista, para vocês terem uma ideia. Então, e ele, cara, imagina um cara desse, aonde que ele veio morar? Em Brasília. Aí sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, eu escolhi vir para cá porque eles não iam ficar me procurando aqui, eles iam me procurar para lá. O Partido Comunista foi banido, né? Tava fora da mestre, lei. Eu tive conversando com o mestre Suassuna, e ele conta também um caso desse que bateram na academia dele, porque ele tinha lá junto com ele algumas pessoas que se reuniam pós-treino também, que tinham um partido comunista, que tinham ideias mais, né, progressistas, não sei, né, para a época, que se reuniam para pensar. O mestre Suassuna também fala nisso. E mas posso continuar? Pode continuar sobre essa história de Brasília. Não, então, além do mestre Ossetic, que era uma figura de um partido que estava banido, né, o Partido Comunista, aqui também teve outras pessoas que estiveram envolvidos na época da Revolução da ditadura, né, quando a ditadura se instalou, alguns capoeiristas daqui tiveram, inclusive, que sair meio fugido, entendeu, da cidade, sabe? Porque, na época, todo mundo que tinha um pensamento mais ou menos independente, né, progressista, era ameaçado. Ele era uma ameaça e aí o regime se sentia ameaçado. Teve alguns que chegaram a ser presos. Eu tenho um aluno que é historiador e ele pesquisou durante uns 2 anos a história aqui de Brasília. O interessante é que ele encontrou muitas figuras públicas que foram capoeiristas na época, né? Por exemplo, tem um cara que foi ministro na época do regime do PT e agora, Mercadante, Aloysio Mercadante, foi capoeirista, entendeu? Treinou nessa época aí com o próprio mestre Arraia, que foi o mestre do mestre Tabosa, né? Foi capoeirista. Dizem que, inclusive, os capoeiristas tinham uma rixa com os karatecas aqui em Brasília nessa época, e que o Collor, que era karateque, andou apanhando de uns capoeiristas. Sabe? Por causa das rixas, né, que aparecia. Rapaz, aconteceu muito isso. E tinha uns conflitos que os caras iam para dentro de sala fechada para trocar pau, entendeu? Isso é uma característica da capoeira, né, mais antiga, ali, da década de 60, 70. Não era brincadeira, não, gente. A gente... lógico, tem coisa que você não tem necessidade de manter hoje, mas que era muito duro. Os caras iam... Aqui vocês devem ter ouvido falar no mestre Adilson, que era um cara de uma capoeira duríssima, excepcional capoeirista, né, sabe? E ele era um que eu vi diversas histórias dele, assim, com pessoas que chegavam
E ele ia mesmo para fazer jogo duro, né? Em ambiente fechado ali. Eles levavam apenas um cara que era uma espécie de testemunha, né? Eu sou testemunha do seu lado e você é testemunha do outro, para poder ir para fazer um jogo de porta fechada, tá? Tranca a porta, engole a chave e vamos ver quem é que sai daqui inteiro, entendeu? Verdade, Brasil, mestre. isso. Agora, tem a periferia de Brasília que apareceram diversos movimentos de capoeira. Por exemplo, aqui em Sobradinho, tem um movimento que foi produzido aqui pelo mestre Sabu. O mestre Sabu era discípulo do mestre Caiçara. Vocês devem ter ouvido falar na história dele, né? O mestre Sabu, ele era artesão, vendia material dele na torre de televisão em Brasília, e ele dava aula de capoeira, tanto que ele formou e tem uma escola de alunos dele que continua aqui. Entre eles, mestre Rui, mestre Alcides, que continuam a linhagem do mestre Caiçara em Brasília. Tá aí os caras, né? Porque a gente, às vezes, tem muita... Você sabe que essa divisão de capoeira Angola e regional acabou fazendo uma espécie de monopólio da discussão de capoeira, da linhagem de capoeira. E a gente sabe que tem muitas outras linhagens, né? Essa linhagem, por exemplo, do Caiçara não é de um lado nem do outro, né? A linhagem do mestre Canjiquinha não é de um lado nem do outro, ela é independente, ela é outra história. Mestre Canjiquinha, por exemplo, ele tem uma escola maravilhosa de gente, ele tem aluno que abriu, que foi pioneiro da capoeira, por exemplo, em Maranhão, que é o mestre Sapo, né? Tem aí em São Paulo, o mestre Brasília, né? Tem no Rio de Janeiro a mestra Cigana. Opa, são muitas pessoas que vêm dessa linhagem, tá? E Brasília teve um pioneiro aqui, que é um rapaz chamado Mão de Ouro, sabe? Um mestre, um dos pioneiros daqui mesmo, que deu aula na periferia, que era outra. Eu estou falando para vocês perceberem que não era só aquele movimento do plano piloto, onde Tabosa, Adilson eram as figuras proeminentes e que fizeram a história aqui. Eles fizeram, sim, a história da capoeira do centro de Brasília, de Brasília, plano piloto. Teve outros movimentos em paralelo. Por exemplo, Mestre Gato Preto, da Bahia, ele deu aula aqui. E a gente sabe, inclusive, que na época do pioneirismo mesmo, quando Brasília estava sendo construída, houve, sabe o quê? Capoeira apostada aqui, né? Que era uma tradição de algumas regiões do interior da Bahia, principalmente. Então, a gente teve isso em Brasília. Olha que coisa maravilhosa, né? Infelizmente, o mestre já morreu e a gente não tem muito como criar depoimento com ele. Mas o filho dele está por aí, né? Que é o Zé. O mestre Gatinho. Zeca, né? O mestre Gatinho, inclusive, ele está no meu Facebook, porque o mestre Gato Preto, na maioria das apresentações que o mestre Chibata fazia, ele se fazia presente. Eu sei disso pelas fitas que eu vi, né? Não estive em Brasília, mas eu via, teve um batizado mesmo, ele chama o mestre Gato e o mestre Gatinho da Bahia. Aí eles entram para tocar berimbau, e aí o mestre Gato pergunta assim, qual o toque? E ele diz assim, regional. E aí o mestre Gato entra no e aí o mestre olha assim, não, eu falei regional, ele queria São Bento Grande de Angola, e aí o mestre Gato entra na regional. Mas só uma história, né? Porque eles eram muito amigos, né? Exatamente. Então, possa continuar, mestre. Não, legal. Então, isso tudo é parte da história de Brasília, né? Que a gente tem uma figura central aqui no eixo central de Brasília, que é o mestre Arraia, de quem saiu o principal núcleo de Brasília, que se tornou mais conhecido através do mestre Cláudio Danadinho, que foi um dos fundadores da Senzala do Rio, né? O Cláudio Danadinho. O mestre Tabosa, que criou a Academia Tabosa e que hoje tem mais ou menos, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 50 grupos de capoeira que saíram do movimento da Academia Tabosa. No mundo inteiro tem gente derivado que vem oriundo dessa academia. E, às vezes, as pessoas falam muito nessa noção de grupo grande, não sei o quê.
Cara, isso é grupo grande, né? Isso é grupo grande, né? A Academia do Mestre Tabosa é uma academia que fez escola em Brasília. E daqui essa escola se espalhou para muitos espaços, muitos lugares, sabe? Tem hoje a irmã do Tabosa, a Mayra, ela está fazendo um mapeamento desse pessoal. Então, a gente tem praticamente hoje pessoas que são descendentes da academia e das linhagens seguintes, das gerações seguintes, praticamente no planeta inteiro, né? Em praticamente todos os países. Nós temos gente que saíram da escola do Mestre Tabosa. E hoje a gente está tentando resgatar, manter esse pessoal articulado, né? Aqui, já de outras escolas, do lado do Mestre Adilson também, muita gente em diversos países, né? E da periferia, por exemplo, dessa linhagem aqui do Mestre Alcides, que eu mencionei, que teria sido um dos descendentes da linhagem do Mestre Caiçara, né? Caiçara, Sabu, mestre aqui de Brasília, que chegou até aqui e fez escola. Então, tem, por exemplo, o mestre Moy, que vocês devem ouvir falar nele, é o grupo, a Escola União, o Grupo União. Ele é pioneiro em Portugal, tá? Há mais de 30 anos já pela Europa, e ele já tem mais ou menos uns 12 países com a escola dele. É daqui, da periferia, entendeu? Né? Então, isso tudo é parte da história de Brasília. Eu digo a vocês uma coisa, eu estou dando apenas uma pincelada, uma noção, né, disso que se tornou essa história. E observa que Brasília ainda é mais fácil de ter essa história contada, que é uma cidade com 60 anos. Né? Agora, imagina daqui a mais 20, 30, 50 anos, quem é que vai conseguir juntar todas essas pontas e escrever essa história toda? Né? Eu só posso dizer a vocês que a escola formada pelo mestre Arraia, ela é o núcleo que se espalhou muito amplamente. O próprio mestre Cal, que vocês devem conhecer, né, ele está sempre circulando por aí, ele é muito conhecido, ele é da linhagem do mestre Arraia também. O mestre dele, o mestre Barto, foi aluno do mestre Arraia também, entendeu? Então, a escola, eu diria que a escola principal de Brasília é a escola que veio da linhagem do mestre Arraia, né? Com certeza. Né? Mas a história em si ela é muito ampla. Eu estou querendo só dar uma noção, né, dessa história. E digo que a academia que se destacou assim, do ponto de vista de história e na expansão também dos descendentes foi a Academia do Mestre Tabosa, com certeza absoluta. Certo. Beleza, agora fale um pouco aí para eu saber se eu estou falando muita bobagem. Não. A live é sua, aqui as histórias são suas. Mas nós temos em Brasília também o mestre Angoleiro, ele também não é da linhagem do mestre Binho. Não é da linhagem do mestre Binho, o mestre Angoleiro? O mestre Angoleiro, por acaso, é um grande amigo meu. A gente está, inclusive, eu e o Brucutu, nós estamos querendo arrastar ele para uma live conosco aí. Agora, dia 21, nós vamos botar ele no ar aí. Que ele não gosta muito dessas histórias, não, sabe? Ele é muito difícil, ele é meio difícil, meio reservado e tal. Mas, graças a Deus, ele frequenta a minha casa, ele é amigo dos meus alunos, todo mundo gosta muito dele, ele está sempre com a gente, entendeu? Ele foi um cara que veio de duas linhagens em Salvador. Ele foi aluno da Academia do Mestre Pimba, né? E ele foi aluno do Mestre Pastinha também. Né? Ele diz que ele foi aluno do Mestre Pimba porque o pai dele matriculou ele lá, ainda menino, né? E ele, por conta própria, foi também treinar na Academia do Mestre Pastinha. Aí o Mestre Pimba botou o nome dele de Angoleiro, por quê? Porque ele frequentava a Academia do Mestre Pastinha. E aí, meio dando uma esculachada, esse é o Angoleiro. Mas pronto, aí ficou... E acaba sendo, né, uma honra a pessoa ter um nome dado pelo Mestre Bimba. E ele é uma das figuras mais inteligentes que eu conheço na minha vida. Mestre Angoleiro. Viu, Mestre Angoleiro? Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com ele pessoalmente.
Não Ele é tive oportunidade. uma das figuras mais inteligentes que eu conheço na minha vida, velho. Ele desafia tudo quanto é capacidade que a gente tem de conhecer alguma coisa. Que você pensa que conhece, até conversar com ele. Aí, quando você vai Eu conversar ouço muito você falar ouve, nele. né? O contramestre Ligeirinho, que é o meu contato aí em Brasília, fala sempre muito do mestre. Ah, tem que conhecer o mestre Angoleiro, tem que conhecer o mestre Angoleiro. E Pois é. eu não tive essa oportunidade ainda. Mas vou voltar a Brasília, né? Eu tenho que voltar A a hora que você Brasília, voltar assim. aqui, eu vou providenciar para a gente tomar um café junto com ele, se Deus quiser. Show de bola, show de bola. Legal. Mestre, alguns eventos aí que eu acho que ficaram para a história. Eu vou citar um aqui que eu me lembrei agora, porque, na verdade, eu estava vendo um vídeo, que é o Festival Praia Verde. O senhor participou dele, foi lá em 1900, 86. participei. Foi em 1986. Eu tinha recém voltado do Ceará, que eu me mudei para o Ceará em 1977, 8 por aí. Eu fui para o Ceará. Aí eu fiquei lá uns 3 ou 4 anos, 4, 5 anos no máximo. Aí eu voltei. E assim que eu voltei, eu passei muito tempo para poder recuperar de uma lesão que eu estava no joelho, uma lesão séria, sabe? Um menisco estourado. Aí até que eu recuperei essa lesão, eu comecei a dar aula de novo. Quando eu recuperei dessa. E caiu nessa época aí de 80 e pouco, 84, 85, quando teve esse festival aqui de Praia Verde. A grande importância disso que foi a primeira vez que Brasília viu e conheceu de perto a capoeira Angola de raiz, a capoeira Angola eficiente, a capoeira Angola perigosa, né? Muito perigosa. Que a gente viu ela aqui jogada aqui, capoeiristas em forma, né? Figuras como o Mestre Moraes veio aqui nessa época, Mestre Cobrinha Mansa veio aqui, deu um show de capoeira fantástico, jogou muito. E realmente Brasília até então não conhecia a capoeira Angola. Esse festival introduziu para nós a capoeira Angola, sabe? Foi o início da capoeira Angola em Brasília. Hoje a gente já tem. Hoje eu conheço a gente aqui, descendentes alunos do mestre Cobra Mansa, estão aqui dando aula já há algum tempo. Aluno do mestre Jogo de Dentro, estão aqui há muito tempo. Né? Já tem algumas escolas. A mestra Janja tem escola aqui já há bastante tempo. Então, a gente tem hoje um movimento de capoeira Angola razoável em Brasília, mas ele ainda é perto do movimento regional relativamente pequeno. Relativamente pequeno. O mestre Nenel também teve um tempo aí em Brasília, não teve? Inclusive o mestre Nenel chegou a treinar com o mestre Tabosa, né? Na época que ele andou aqui, ele treinou na Academia Tabosa. Chegou a treinar junto com o mestre Tabosa, sabe? Não, acho que logo depois que eles perderam, que o mestre Bimba morreu, faleceu, né? Os filhos ficaram órfãos e eles acabaram indo. Mestre Esquisito. Aí, ó. Aí tá o Festival Praia Verde, ó. Sim, sim. Esse no Birimbau, deixa eu ver, se não me engano, dá para virar isso de lá. O bem da ponta é o mestre Chibata. Tá. Então, o mestre Chibata. Então, quem veio nesse festival da Bahia veio o mestre Boca Rica, mestre João Pequeno, mestre Curió. Curió deu um trabalho, rapaz, na época aqui. Ele era Inclusive é ele que está jogando. Inclusive é ele que está jogando. Ele é muito difícil de jogar com ele, cara. E na época ninguém conhecia nada de capoeira Angola. É ele mesmo. Não, o de camisa listada e colorida é o Mestre Moraes. Isso. Esse é o Moraes, né? Esse é o Moraes. O outro eu não sei quem é. Não sei se é João Pequeno, o que é. O outro é o Curió, é o Mestre Curió. O outro é o Curió. É o Curió e o Mestre Moraes. Isso. Esse festival foi histórico. Sabe aquelas coisas que marcam época? Esse festival marcou época em Brasília, né? Marcou época em Brasília. Porque até então ninguém nunca tinha visto uma capoeira Angola com essa magnificência, entendeu? Com essa competência, sabe?
Foi maravilhoso a gente assistir esse movimento, esses mestres todos jogando, cantando. Nossa, foi uma escola. Isso marcou a época em Brasília, com certeza. Eu tive, graças a Deus, o privilégio de estar aí assistindo isso aí, tomando umas cabeçadas de cobra mansa, que era um cara difícil pra caramba de jogar com ele. Ninguém sabia de onde é que vinham as cabeçadas dos cabas, né, meu? Ninguém conhecia jogo de goleiro, cara. Os caras são muito traiçoeiros, né? Aquele jogo. Mas foi um aprendizado. Foi um aprendizado para todo mundo. Tem aí em Brasília um outro cara bom de cabeçada, que é um horror. Tem um cara aí em Brasília. Claro, mestre, não precisa. Claro. Essa é clássica. Cara. Eu convivo com ele desde que eu entrei na capoeira, né? Desde que eu entrei na capoeira. Ele é uma figura marcante de Brasília. Ele andou na escola do mestre Valdemar Santana, né? O Valdemar Santana, ele era muito famoso por causa dos Vale Tudo, né? Vocês devem saber que o Valdemar Santana... Sim. Aliás, o Valdemar Santana e o próprio mestre Chibata foram pioneiros na área de show em Brasília. Esses dias, quando o pessoal estava comemorando aí um aniversário, eu não sei se é o aniversário do Chibata ou do mestre Alex Carcará, que foi aluno dele, que faleceu. Inclusive, o Alex faleceu num evento meu, lá em Palmas, sabe? Ele estava num evento nosso lá e ele teve uma trombose. Trombose na perna, isso mesmo. Foi uma coisa horrível, cara. E aí o mestre... eles me pediram... Eu estava até viajando, eu estava fora do Brasil, acho que eu estava no México. Eu mandei um vídeo contando uma coisa sobre o mestre Chibata, viu, mestre Dunga? Contando o fato de que o mestre Chibata foi pioneiro no show dentro do teatro, com um show chamado Novos Baianos, do qual o mestre Pomo de Ouro, inclusive, participou. Né? Verdade. Isso é um pioneirismo importante. E ele fez isso dentro do melhor teatro daqui, cara. Foi dentro do Teatro Nacional, o Teatro Nobre de Brasília. Teatro Nobre de Brasília, sabe? Então, foi pioneirismo mesmo, fantástico. Nós entrevistamos, mestre, um aluno do mestre Paraná, que é o mestre, me ajuda aí, Fly, o mestre Polaco. O mestre Polaco diz que eles estiveram na inauguração, acho, não sei se foi na inauguração do teatro, e se apresentaram também no Teatro Nacional, o mestre Paraná e seus alunos. Eu não me lembro que época, mas está no vídeo. E ele falando que ele... Até eu perguntei isso para ele, mas não tinha ninguém de Brasília no show. E aí ele disse para mim assim, não, foi só o mestre Paraná. Porque eu sempre soube, mestre, essa história que o senhor está me contando, que o mestre Chibata tinha sido o pioneiro do Teatro Nacional. Segundo o mestre Polaco, o mestre Paraná, acho que na inauguração, ou logo depois que foi inaugurado, vem fazer uma apresentação no Teatro Nacional. Só para registro sobre isso aí. Ele veio do Rio de Janeiro, começa Paraná do Rio. Isso. É esse mesmo. Eles vieram para cá. Eu lembro. Tu lembra por que ele veio, Fly? Não lembro também. A única coisa que eu lembro é que foi uma história relacionada direto ao teatro. Né? Também não lembro se foi a inauguração ou alguma outra festividade, mas foi direto pro teatro. Eu pessoalmente, já sou de um tempo assim, depois do mestre Chibata e do próprio mestre Valdemar Santana também, né? O mestre Valdemar Santana trouxe Sansão, trouxe Pomo de Ouro, trouxe o Chibata no grupo dele, que era um grupo de show, logicamente, e de luta livre. Eles eram de boxe e de vale tudo, né? Todos eles. E tinha no meio desse pessoal, teve... alguns capoeiristas que se tornaram, que desenvolveram uma escola, como é o caso do mestre Chibata. Né? Pomo de Ouro também fez a sua escola aí, mas eu não sei, hoje eu não sei, aluno dele que está por aqui ainda, não conheço assim quem que está hoje dele, mas ele deu aula há muito tempo e fez escola também. Né?
Agora, eu não conheço essa história. Tem um outro mestre que andou aqui, que tem um livro contando essa história também. O mestre Esdras. Você já ouviu falar nele? Já, Mestre Esdras. essa também, ó. O Esdras, ele disse que permaneceu durante, não sei se 6 meses ou um ano em Brasília, dando aula de capoeira. Eu ouvi essa história esse tempo do Adelmo, do mestre Adelmo aí de São Paulo. Ele me contou essa história. Eu não sei disso. Eu até pedi um aluno meu que é historiador para ver se ele descobre mais informação sobre isso. Porque se ele tiver realmente passado por aqui, ele pode ter sido, inclusive, anterior ao mestre Onça Tigre, né? Que veio para cá, viveu aqui, morreu aqui, inclusive. Ele morreu agora em 2005, morando em Brasília. Ele foi, parece que foi internado pela filha dele aí num hospital numa cidade do Rio de Janeiro, e lá ele faleceu. Mas ele foi um cara que veio para Brasília e teria sido um dos pioneiros da capoeira daqui, né, que a gente sabe. Um outro pioneiro foi o mestre que eu estava falando, o mestre Gato, da Bahia. O mestre Gato, inclusive, ele veio em 2 vezes. Ele primeiro veio como trabalhador da construção civil, e era onde eles tinham aí a capoeira apostada, né? Que acontecia aqui no Núcleo Bandeirante. Isso, inclusive, eu já pedi um aluno meu para poder ver se descobre isso também. Viu? Mestre, nós temos aqui na nossa rede, na nossa rede da internet, alguns colaboradores. E esses colaboradores, sempre em momento que eu me aperto, eu apelo para eles, e às vezes, mesmo sem apelar para eles, eles me mandam as informações. Então, aqui nós temos um deles, que é o assessor para assuntos aleatórios, aqui é o Cabeleira, que é uma pessoa que estuda um monte, é um grande estudioso da nossa região, e aí ele colocou a informação aqui, ó. Indo para Brasília em agosto de 1966, mestre Malhado, Marreta, Polaco, Paraná, Mentirinha, que né, o Neguinho da Madame, Celso do Pandeiro, Índio, Pé de Valsa e Gastão. Todos esses acompanhando o mestre Paraná. Para fazer um show. Agosto de 1966. Essa informação dada pelo mestre Polaco, né? Também, e agora para o mestre Cabeleira. Eu tinha encontrado aqui, eu estava procurando aqui para passar essa informação, e eu encontrei aqui, ó, na página do mestre Paraná, que deve ser associada com o mestre Polaco também. No ano de 66, durante o mês de agosto deste ano, ocorreu em Brasília o 4º Festival Folclórico de Brasília, onde também foi inaugurado o Teatro Nacional de Brasília. Presentes a essa atividade estava o grupo de capoeira São Bento Pequeno, de mestre Paraná. Éramos 10 capoeiristas contando com o mestre. Legal. Então, isso é uma história, né? Isso é história, né? História, bacana. Não, só para compartilhar, porque nós já entrevistamos o mestre Polaco e eu lembrava desse fato. Deixa eu colocar tem alguns outros que estão fazendo algumas perguntas aqui, mestre. O mestre Zumbi Bahia. Mestre Zumbi Bahia. Pergunte ao mestre Esquisito quem criou o sistema de graduação com as cores dos orixás apresentadas em Planaltina. Na verdade, foi o mestre Tabosa ou o mestre Zulu? Por aqui ainda existe a dúvida. Tá. O mestre Tabosa foi quem criou o conceito, né, desse sistema de graduação. Ele estava precisando de um sistema para botar dentro da academia dele, né? E ele foi até o Rio de Janeiro. Nessa época tinha uma ligação muito forte entre Brasília e o Rio de Janeiro. O grupo Senzala, da época. Tabosa participou naquele festival, Festival Berimbau de Ouro, onde o grupo Senzala venceu por 3 vezes, e nessas 3 vezes o Tabosa estava participando por Brasília, né? Como capoeirista. E ele instalou a academia dele, e o pessoal começou a querer usar a graduação. O Tabosa estava usando, na época, a corda vermelha, porque o grupo Senzala, o grupo de show Senzala, usava a corda vermelha para caracterizar o show. E eles continuaram usando, tanto que muita gente não sabe de onde que veio essa ideia da corda vermelha, né?
A corda vermelha era a indumentária do grupo Senzala durante o festival Berimbau de Ouro, só isso. Depois eles começaram a se distinguir como corda vermelha, porque quem tinha corda vermelha era quem tinha participado do festival. E eles se distinguiram com aquilo. E aí as outras pessoas também queriam a corda. A corda era uma coisa interessante e aquilo passou a ser usado como como é que se diz? Um sistema de graduação. Criou as outras cores para as outras graduações, culminando com a corda vermelha. Só que o Tabosa conta que quando ele foi procurar que os alunos daqui queriam um sistema de graduação, ele foi até o Rio. Quando chegou lá, ele procurou o sistema que o pessoal da Senzala do Rio estava usando. Aí disse que o Peixinho mostrou para ele o sistema. Ele perguntou, mas o que significa essas cores, né? Aquela sequência de cores, que era muito próxima do sistema de cores do judô, do karatê, né? Que é o branco, amarelo, laranja e tal, e vai até chegar na preta. E só que, ao invés da preta, tinha a vermelha, porque já estava caracterizado a vermelha como sendo os caras que faziam parte daquela elite do Berimbau de Ouro. Aí, quando o Tabosa perguntou para o mestre Peixinho o que significava aquele sistema de graduação que eles tinham adotado, disse que o Peixinho falou para ele assim, não sei, preocupado com isso não. Aí o Tabosa falou, mas o que você vai dizer para os caras? Diz qualquer coisa aí depois. O importante é ter um sistema de graduação. E o Tabosa não queria isso, sabe? O Tabosa queria uma coisa justificada. Aí ele saiu andando, ele conta essa história, que ele saiu andando pelo Rio de Janeiro e até que ele foi parar na frente de uma casa de umbanda, né? Quando ele parou na frente da casa de umbanda, ele viu umas cordas trançadas de diversas cores. Aí ele entrou na casa e perguntou o que era aquilo. Aí a moça que estava na loja explicou que aquilo eram as cores dos diversos orixás, né? Aí ele falou, mas são muitas cores, como é que combina e tal? Não, dependendo da linhagem, porque você sabe, tem a linhagem Nagô, tem Ijexá, tem, né, a linhagem de Angola e tal. Aí ele, mas aí não tem uma linhagem, não, tem uma linhagem da Umbanda, que a Umbanda, ela sai por outro caminho, diferente do Candomblé, né? Aí o Tabosa pegou e trouxe aquelas cores do Candomblé, né? Desculpe, da Umbanda. E da Umbanda tinha as cores que correspondiam aos orixás, que cada um deles tinha sua explicação e tal, e aí o Tabosa adotou aquilo, né, aquele sistema. O mestre Zulu entrou mais tarde para poder fazer uma justificativa na história da trajetória do negro para enquadrar as cores de acordo com o orixá naquela fase da história. Ele fez mais um desenho histórico do processo, mas a concepção das cores em função dos orixás foi de mestre Tabosa. Com certeza absoluta. Mestre, que show. Sim. Show de bola, show de história. Aí tá a foto do pessoal que participou. Você consegue aumentar ela, Fai? Não consegue? Não, tá. Aí tá a foto do pessoal do Mestre Paraná, que quem nos enviou a foto foi o Cabeleira, que participou do evento em Brasília. Deixa eu tentar. Nessa foto aí. E a gente pode lhe enviar depois a foto. Eu vou passar isso aqui para o meu historiador, o meu pesquisador de história aqui de Brasília, para ele poder incluir essa fase aí da história aqui, né? Aí tá, ó. Legal. E aí, então... eu não sei em que momento, por exemplo, que o mestre, eu não sei o ano que o mestre Gato Preto teria feito essas apresentações de capoeira e tal. Eu vi quando ele deu aula, porque aí, inclusive, o espaço onde ele deu aula, eu dei aula lá depois, que foi num clube chamado Clube de Vizinhança Norte. Eu dei aula lá depois, né? Há um espaço onde o mestre Gato Preto teria dado aula, já mais tarde, né? Em outra volta dele para cá.
sabe? Mas essa história aí eu realmente nunca ouvi, não conhecia, não. Inclusive, pelo que eu sei da história, o mestre Valdemar Santana, não sei se de criação ou não, era tio do mestre Chibata. Inclusive, ele estaria presente quando o mestre pegou. Eu não sei dizer. Isso são histórias que eu ouvi na minha história de capoeira, né? Estaria presente. Tem uma outra pergunta aqui, mestre, que é o mestre Limãozinho. O mestre Limãozinho é uma figura que está sempre com nós aí, nos ajudando, e conhece bastante, já fez uma live com nós também, de uma educação, gentileza bárbara. E aí ele pede para mim perguntar para o senhor se ele conheceu o mestre Almir, irmão de mestre Silvestre, e se ele é vivo. Eu conheço de nome, mas ele morou em Brasília, não, né? Pois é. Eu não lembro dele aqui em Brasília. Eu lembro do nome dele no cenário da capoeira, mas eu, inclusive, pensava que ele fosse de São Paulo. Não, vamos ver se o mestre Limãozinho está nos assistindo ainda. Daqui a pouquinho ele posta aí se alguma coisa, a gente já vai saber. Mestre. Eu tenho que lembrar também o seguinte: eu sou de 74 para cá, né? Então, antes disso, Brasília tem aí pelo menos uns 10 ou mais anos de história, né? E aonde muita coisa de capoeira deve ter acontecido, claro, né? Então, que eu não alcancei, de jeito nenhum. Né? Mestre, uma outra coisa que e esse trabalho que o senhor tem de capoeira como ciência, como é que funciona isso? Então, isso aí eu comecei, foi um canal do YouTube que eu comecei a explorar isso aí. Foi o seguinte: a capoeira, no caso tá aí na tela, mestre. Do YouTube, sim. A capoeira, no caso do YouTube, ela permite uma interação muito mais dinâmica, né? Muito mais dinâmica, que você pode mostrar filme, fotos, sons, músicas e tal. E aí eu comecei a explorar a possibilidade de discutir temas relacionados a aprofundamento da capoeira. Aí eu peguei e comecei a explorar uma matriz de questões da capoeira, questões como a arte, a capoeira da perspectiva de arte, a capoeira do ponto de vista da ancestralidade, a capoeira enquanto problema histórico, a capoeira. E eu comecei a mapear. Aí eu acabei chegando, sabe o quê? A uma coisa que eu comecei a chamar de pizza dos saberes, ou seja, um conjunto de conhecimentos que a capoeira guarda. Isso me levou, inclusive, a uma abordagem da capoeira sobre o ponto de vista, sabe o quê? Da inteligências múltiplas, que é onde eu acabei chegando nesse estudo aí. Eu acabei parando um pouco, porque, primeiro, isso dá um trabalho desgramado, porque você não tem apoio sozinho, você tem que dar muita edição para poder conseguir fazer minimamente, e eu não sou muito bom nesse trabalho de edição. Agora que eu estou conseguindo arranjar um softwarezinho melhor, estou conseguindo fazer isso melhor. Mas eu rabisquei um projeto aí nesse quadro que vocês estão vendo aí, e eu acabei chegando à conclusão de que eu estava, na verdade, mapeando a uma coisa que seria o que eu comecei a chamar de uma pizza. A pizza é um modelo matemático, né? E esse modelo matemático é um modelo onde eu consigo colocar cada fatia de que aspecto da capoeira me interessa mais. Começou a se tornar um negócio muito profundo e as pessoas têm uma certa preguiça, não é? Você começa a fazer coisa muito profunda, dá uma canseira. Até em mim deu canseira, velho. Quanto mais. E o senhor é Bahia? Não, eu não vou falar isso. É coisa séria. Não vou falar essa coisa, porque não é legal. Eu pensei só. Mas o mestre Pop, lá de Santa Catarina, ele fala alguma coisa sobre esses. Como é que é? Sete
Não, mas saberes. isso é um outro estudo, é os 7 saberes da educação. Os 7 saberes da De, educação, né? É, Eu tô trabalhando usando aquele conceito que existe hoje de inteligências múltiplas. Então, eu comecei a demonstrar que dentro da capoeira, em cada fatia de conhecimento da capoeira, você consegue fazer uma coisa impressionante. Consegue brotar na pessoa que faz capoeira a ampliação daquela inteligência. A capoeira faz brotar a inteligência, desenvolve inteligência. Por exemplo, quer ver? Uma coisa muito básica, só para a gente poder ilustrar o que eu estou falando. Qual é o capoeirista que você conhece que não desenvolve rapidamente uma argumentação fantástica, conversa que só o diabo? É a inteligência comunicacional. fazer propaganda, mestre. Como é que é? Fazer propaganda, não podemos. Não, legal. A capoeira desenvolve coisas. Ela faz a pessoa, por exemplo, argumentar. Ela faz a pessoa aumentar o seu grau de competência na impostação da voz. Ela desenvolve. Eu conheço um camarada aqui em Brasília que se tornou um dos 5 maiores percussionistas do Brasil. E ele aprendeu com a capoeira. Opa, peraí, isso é sério. Essa arte é séria, é ampla, entendeu? Pessoas que começam a desenvolver talentos incríveis em função da capoeira. Não tem a menor dúvida, né? E eu acredito hoje que... E esse meu estudo aí, que eu comecei, eu acabei chegando nisso, sabe? Mestre, nós temos aqui, então, o mestre Limãozinho tá nos assistindo ainda, e ele faz ele continua dizendo o seguinte: mora em Brasília. Ele foi embora de São Paulo para Brasília e deve morar, se estiver vivo, aí em Brasília. Mesmo assim, obrigado. O Cabeleira também nos coloca outra situação, que é assim, ó. Ele diz o seguinte: eu conheço uma foto do mestre Gato Preto que dizem ser da inauguração de Brasília. Uma foto muito bonita. 21 de abril de 1960 é a foto. Tá vendo? Esse é o pioneiro mais que eu sei, do meu conhecimento, mais antigo na história de Brasília, mestre Gato Preto. E ele teria vindo para cá como trabalhador, inclusive, e aí aqui ele, logicamente, começou a praticar a capoeira, não se distancia. Um capoeirista não se distancia do berimbau, né? Ainda mais uma pessoa igual o mestre Gato Preto. O mestre Gato Preto, uma vez, o mestre Gilvan fez um abraço no congresso aqui. A gente juntou gente para caramba, fez um anel de pessoas na frente do congresso e botou o mestre Gato Preto, foi um dos mestres que estava ali tocando o berimbau. E eu queria tirar uma foto dele, sabe? Aí eu fui chegando muito perto para poder tirar a foto dele. E ele estava assim, todo imponente, com um lenço no pescoço, assim, né? Um lenço no ombro, assim, um chale todo. Pá, ele era uma figura elegantérrima, né? O mestre Gato Preto. Aí eu fui chegando para poder acompanhar. Eu ouvia o que ele estava cantando, ouvia o berimbau dele. Eu acho que eu estava gravando alguma coisa. Aí ele olhava para mim assim, fazia assim com a mão. Sabe? Aí eu pegar o mestre, pensando que ele estava me cumprimentando. Aí depois eu descobri que era, sabe o que? Ele estava mandando eu sair da frente, porque a televisão estava filmando ele, porra, e eu estava na frente. Então quer dizer que se nós pegar essa gravação, o senhor está nela. É importante. Eu devo sair pelo menos um pedaço lá. Isso aí é o famoso papagaio de pirata, né? Você conhece a história do papagaio de pirata? Claro que tira foto do pirata, o papagaio está no ombro. Eu, no ombro do mestre Gato Preto, estava lá. Mestre, uma outra pessoa assim que é uma referência também na cidade, eu acho que, já que a gente está falando desses mestres, a gente não pode deixar de citar ele, é o mestre Zulu, né? Claro. Né? Entre outros, claro, o mestre Adilson, não sei se nós falamos aí, já falamos o Halil também, que teve,
Mas O mestre Zulu fez escola em Brasília, né? Ele tem aluno hoje espalhado em diversos lugares. Tem grandes pesquisadores que vieram da linhagem dele, já que ele, inclusive, é um acadêmico por excelência, né? Ele tem o mestre Luiz Renato, que é uma figura parceiro meu de muitos projetos. Inclusive, uma coisa que eu botei na pauta aí, daqui a pouco nós temos que falar um pouquinho sobre isso, antes que o povo vai todo embora e a gente não falou. Não, mas tá bom, mestre. Não. E a gente vai mostrar mais umas coisas ainda. Tem mais umas coisas aparecendo aqui, que a gente vai botar ainda no telão, que o nosso assessor para assuntos aleatórios, o Cabeleira, mandou agora. Opa, e eu quero lhe mostrar agora. Mas posso seguir falando sobre o mestre Zulu. Mestre Zulu, ele fez escola, né? Ele tem grandes alunos, discípulos da escola dele, como Luiz Renato, Falcão, né? Que são figuras que vieram da linhagem dele, né? O Dionísio, que foi formado por ele também, está aqui, né? O Igor, que é da linhagem já da segunda, terceira geração, né? A rapaziada dele da UNB, sabe? Que são alunos dele lá, então, tem muita gente mesmo. O Fly, eu enviei uma foto aí para ti pelo teu WhatsApp. Bota aí na tela para o mestre ver. Isso é colaboração do Cristiano Cabeleira também. Legal. A gente tem que citar sempre ele, porque, como eu disse... Ele... É o assunto, é o cara, o assessor, né? É o assessor. Mestre, e eu digo assim, se o senhor não conhece ele é uma figura com material, assim, de outro nível. Vamos ver se o Fly coloca a foto aí. Quero conhecer. Ele tá aí, ele faz parte do seu círculo de contato? Ele é meu amigo. Mora aqui bem pertinho, nós já convivemos muito junto. Agora vai aparecer a foto aí, que o Fly não conseguiu. Ele botou uma foto toda escura. Agora, olha a foto aí. E que foto é essa, gente? Eu não consigo ver, não. Eu sei que tem uma autoridade atrás, é isso? Se não me engano, essa foto aí, se eu não estou enganado, deixa eu só abrir aqui a fala do Cabeleira, deve ser a foto do mestre Gato de que ano é isso, Cabeleira? Manda a resposta para nós aí. De que ano é isso aqui? Isso é 1960, né? 21 de abril de 1960. O mestre Gato está aí fazendo uma apresentação, se eu não estou enganado. Uhum. Ah, legal, depois, legal. Olha isso, foto histórica, cara, que foto bonita, hein? Que maravilha. Hein? Exatamente. Inclusive, o Cabeleira, ele colocou que ele fez uma atividade, aqui ele fez uma montagem com essa foto aí, de tão relevante que ele acha, capoeiristicamente falando, e é uma foto, ele de branco, fazendo um pulo, que não se sabe muito bem o que é, mas é espetacular, né? E quantas autoridades militares ali, civis, deixa eu ver se tem alguém pois é. Isso se não me engano, tá ali o Juscelino Kubitschek, será que é ele? Acho que tá ali o Juscelino Kubitschek. Pode ser, sim. Do lado do militar. Deixa essa foto aí no seu perfil aí, ô Fly, pra gente poder tentar depois dar uma explorada nela. Olha aí, ó. Esse aí de preto, de braço cruzado, não é o Juscelino? Parece que é mesmo. Parece que é ele mesmo. Olha só. Olha que foto. Olha quanta riqueza para a história de Brasília um gaúcho está fornecendo aí, hein, mestre? Maravilhoso, maravilha. Muito bom. Muito bom. Muito legal. Bom. Cabeleira, obrigado, sem palavras. Obrigado, cara. Obrigado. Depois eu vou lhe enviar essas fotos, mestre, tá? Não, manda sim, por favor, cara. Viu, mestre Dunga? É só para confirmar a fala de ontem que o Rio Grande do Sul também tem cultura, tá? O senhor disse que estava tudo em Santo Amaro. Tô ralado, né? Vou ser cobrado por essa para sempre. Ontem nós estávamos entrevistando o pessoal de Santo Amaro, mestre. E aí era impressionante que saía de lá, e Baculele, não sei o quê, saía um monte de coisa de lá. E a gente disse assim, toda a cultura sai de Santo Amaro, né? Mas não. O Cabeleira está colocando aqui que é da inauguração de Brasília, no dia 21 de abril de 1960. E o mestre Gato ali.
Olha fazendo uma performance aí, cara. Fazendo uma performance aí. Eu sei que ele era talentosíssimo. Eu conheci pessoalmente, joguei com o filho dele, né? Com o Gato Zeca, né? O Gatinho, que veio para Brasília já na minha época, né? E deu muito trabalho aqui, deu muito trabalho, ganhou o campeonato e tudo. Ele, inclusive, ele era um cara que, no estilo de jogo que ele fazia, ele jogava horas sem cansar, cara. Matava todo mundo de canseira e ele lá. A gente revezava jogando com ele, com o Gatinho. Ó, o mestre Limãozinho, o mestre Limãozinho acabou de dizer aqui que o mestre Gato é de Santo Amaro, o Fly. Mestre Gato é de Santo Amaro, estamos ralados, então. Não adianta. A gente vira e mexe, Assim, eu tinha falado para você que eu estava começando. Eu comecei ontem um projeto de um programa na radiocapoeira.com, né? radiocapoeira.com.br. Eu falei, não mas essa rádio não é de Santo Amaro, mestre? Essa não é de Santo Amaro. Aí, mas eu tenho, sabe o quê? Olha aqui, um livro de um aluno meu, que é um livro sobre a história da capoeira do Recôncavo Baiano, sabe? Opa! Que tem a história da terra lá de Bizu, Mangangá, de grandes histórias. É um aluno meu, é o Gabriel Cardoso do Amaral. Ele é o Tunico de Angola. É um grande estudioso, meu, psicólogo também e tal. E a família dele era lá dessa região, sabe? E ele pesquisou, até conseguiu reunir um subsídio para escrever esse livro, sabe? É um trabalho bem legal também. Tem entrevista com os velhos que ainda estavam lá, sabe? Grandes depoimentos na história oral todinho da região, né? Do Recôncavo lá, sabe? Bem legal. Uma outra coisa que era muito forte, principalmente no que eu conheci da capoeira daí, era a parte dos campeonatos, né? Tinha o mestre Zulu que participava, o senhor tem alguma referência? Como é que foi? A grande roda. Fale um pouco da grande roda para nós, mestre. Bom, isso foi um trabalho que o mestre Zulu fez durante, eu acho que uns 15 anos. Ele fez durante uns 15 anos essa grande roda aqui em Brasília, sabe? Ele fez essa... E se tornou muito conhecido esse movimento, que vinha gente de diversos lugares para cá, sabe? Para poder fazer... Eu estou conectando meu telefone aqui, que ele já está ameaçando de acabar a bateria, tá? Só por isso. Então, era um campeonato que era feito aqui em Brasília, era na época que a capoeira era medida por ponto, né? Uma queda completa valia 2 pontos, um meio desequilibrante valia 1 e tal. Era uma competição muito dura. Mesmo assim, ela foi muito concorrida, se tornou um campeonato muito famoso e ficou, acho que uns 15 anos, o mestre Zulu manteve essa grande roda aqui, sabe? Eu, inclusive, quando eu fui para o Ceará, eu passei um tempo em Fortaleza, né? Inclusive, comecei minha escola lá, em 79, né? Tanto que o ano passado eu comemorei 40 anos lá em Fortaleza. E eu fiz um trabalho em torno do coletivo da capoeira do Ceará nessa época. Eu consegui mandar, pela primeira vez na história do Ceará, 3 capoeiristas cearenses para participar de uma grande roda aqui em 1982, né? Em Brasília. E eles se destacaram muito, o pessoal elogiou muito, que o pessoal era muito educado e tinha uma capoeira muito boa e tal. Um desses caras que veio é o Paulão, mestre Paulão Ceará, que hoje é presidente da Federação Mundial de Capoeira aí, né? Então, ele treinou comigo nessa época e eu mandei ele para cá junto com a galera, para representar a Fortaleza, representar o Ceará, o estado. Mestre, deixa eu só colocar algumas coisas aqui, mais algumas perguntas e colocações. O Cabeleira que vai entrar em contato com o senhor, porque ele quer esse livro. O senhor tem esse livro ainda aí, do Santo Amaro? Tem. Para vender? Eu tenho em contato com o autor, pô. Manda aí, eu passo o contato do autor. Não, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir para ele enviar a foto, porque aí
o senhor vai saber quem é ele. Então, ele lhe Tá. envia a foto e aí o senhor faz essa troca com ele, né? Ele manda as fotos e o senhor manda o contato dos Gabriel. livros. Ele quer, inclusive, o seu livro também. Ótimo, Ele quer o seu livro e o livro desse seu aluno. Há também a contramestre Dalina, que é da linhagem aí do contramestre Fly, do mestre Maurão, ela também quer o livro, quer um livro desses. Como faz? Da linhagem do mestre Maurão. Não. Da linhagem do mestre Maurão. Então, eu estou nos contatos do Fly. Manda por lá para mim um contato, que lá eu mando uma mensagem por lá, que eu já fico em contato, já mando meu endereço, número de conta, essas coisas, dou toda a orientação aí para a gente poder mandar esse livro para vocês, tá bom? Eu já estou trabalhando a segunda edição com o Mestre Brucutu. Em breve nós já vamos estar na segunda edição, né? Se Deus quiser. Mestre, o papo está muito bom, mas nosso programa, como o senhor já falou, tem o seu telefone aí já lhe avisou que é para encerrar a live. Eu estou meio torto aqui porque eu tive que conectar ele na parede, né? Porque senão não, mas a gente vai... a bateria. Mas a gente vai a nossa live tem 1h30, isso é de praxe, mestre. Então, a gente gostaria de passar a palavra para o senhor, para suas considerações finais, e o senhor poder deixar um recado, falar alguma coisa que não falou, tá? Fique à vontade para suas considerações finais, mestre. Tá bom. Então, uma coisa que eu queria falar ainda é deixar com vocês aí o endereço desse trabalho, dessa rádio que eu comecei ontem. Eu estreiei um programa chamado Conversa ao Pé do Berimbau, na radiocapoeira.com.br. É uma rádio sem interesse comercial, obviamente, como quase tudo que a gente faz dentro da capoeira, né? Em prol da capoeira mesmo. Nessa rádio eu estou divulgando livros, eu estou divulgando poemas, eu estou divulgando eventos, eu estou fazendo uma revista capoeirística via rádio web, tá? Nesse trabalho aí. É um velho sonho meu, inclusive eu já fiz um projeto desde 95, na intenção de criar um programa de rádio. Agora eu encontro a rádio que é a própria capoeira. Então, eu tinha que pegar uma carona nisso, que é um trabalho do mestre Paulão Kikon, que é um guerreiro aí em prol da capoeira, um grande guerreiro mesmo. E eu estou colado com ele aí, tanto eu estou junto com ele no projeto da revista, a Revista Ibamó, que é uma revista de cultura afro-brasileira, entre elas a capoeira principalmente, obviamente. E também agora nós estamos com um projeto da rádio, que, aliás, eu entrei agora, mas a rádio já existe desde 2012. E agora a gente está tentando bombar essa rádio. E essa rádio é legal porque como ela é web, você acessa em qualquer lugar que está, né? E isso dá uma dinâmica muito grande. E eu estou adorando esse projeto. Se Deus quiser, eu vou... na próxima semana, eu já vou estar, inclusive, com a tecnologia, que é uma tecnologia de rádio, é mais complexo, você tem que sintonizar um bocado de coisa e tal, sabe? E eu estou aprendendo ainda, mas eu prometo que daqui para a semana que vem eu vou estar com esse domínio melhor. E em breve nós vamos lançar essa rádio em inglês, um projeto de um programa em inglês para conversar com nossos camaradas do exterior, entendeu? Essa é a parte do projeto mais próximo aí que eu estou. Tá? Essa é a ideia de levar a capoeira para se tornar uma linguagem acessível, né? Esse vai ser o Berimbau Connection. Em breve vocês vão ouvir falar nisso aí. O pessoal do exterior com dificuldade de se comunicar com a gente, vamos criar uma interface com eles, né? E vamos passar o conhecimento para lá. Porque logo depois de um tempo todo mundo aprende português, graças a Deus. Mas enquanto isso a gente vai ajudando, alimentando com informação, com canais para poder fazer com que a capoeira se torne cada vez mais acessível e mais ampliada do ponto de vista de conhecimento. Que eu acho que é esse projeto maravilhoso que vocês estão fazendo. Quero parabenizar vocês, agradecer muito pela deferência de me ter aqui com vocês conversando um pouco do trabalho que eu não gosto, inclusive, de falar sobre mim mesmo. Eu estou falando mais sobre a história de Brasília, sobre as produções e tudo.
porque eu sou um pouco reservado com essa ideia. Como disse que tem uma cantoria do mestre Valdemar que falava assim, sabe? Eu não conto minha vida que não há necessidade, porque eu não estou prestando depoimento, nem você é a autoridade. Show de bola. Mas eu estou muito feliz de ter participado esse projeto de vocês, é maravilhoso. Aí eu fiquei feliz de acompanhar aquele dia da Mônica, uma pessoa que eu admiro muito, e eu tenho certeza que o sucesso de vocês é grande. E eu estou pegando carona aqui, estou de papagaio de pirata com vocês. Que isso, mestre. Inclusive, eu dou um recado para o senhor aqui também. O mestre disse que não podia perder a sua live também, que o senhor também é um grande amigo dela. A Mônica. A Mônica. Legal. Bacana. Ela é uma figura que eu admiro muito. Há muitos anos que eu conheço e acompanho o trabalho dela. Legal. Bacana, gente. Agradeço muito, muito mesmo. Tá, vamos passar a palavra para o Contramestre Fly. Já nos avisa quem é amanhã. Contramestre Fly, dá o teu... E aí nós vamos encerrar. Eu encerro hoje. Beleza. Amanhã é o dia que nós estamos ferrados, mestre Dunga. Por quê? Amanhã nós somos os entrevistados. Eu não vou estar aí. Amanhã eu não vou estar. Amanhã a internet vai dar problema. Nós fizemos... Pode não. Amanhã teremos professora Esther, a Fernanda Machado, neta do mestre Bimba, e também a Silvia, estagiária Silvia, lá de São Paulo, que é do nosso grupo, do Grupo Mandinga. As três vão estar entrevistando eu e o mestre Dunga a respeito do programa, a respeito dos bastidores do programa e também um pouco da nossa história de capoeira. Daí, na sexta-feira, nós temos mestre Xarel, que vai estar conversando com a gente também aqui, batendo um papo legal. Grande pesquisador, mestre Xarel. Isso. E no sábado nós temos 2 entrevistas que serão de ouro. Na parte da tarde, mestre Camaleão, diretamente lá da França, e o mestre Geni, contando histórias do mestre Canjiquinha. Legal. É isso aí, para fechar a semana. Depois da semana que vem a gente dá o restante dos entrevistados. Essa é uma maneira de manter uma quarentena animada, hein, galera? Parabéns para vocês, muita disposição. Muito legal. Mas a ideia é essa, mestre. De minha parte, mestre, eu quero agradecer toda a sua, como é que eu vou dizer, gentileza com nós, gentileza com me receber na sua casa, gentileza em nós tomarmos um cafezinho. O senhor me ofereceu o livro. Eu, realmente, quando eu fui a Brasília, eu fiquei muito admirado e fiquei muito contente em poder ter conhecido, já lhe conheci a sua história. Então, quero fazer de público esse agradecimento. E hoje o senhor nos deu uma aula aqui mesmo. Muito obrigado do mesmo por estar conosco. O livro foi um investimento bom, hein? Já viu? Já rendeu até essa entrevista aqui, olha. Meu irmão, Deus abençoe muito vocês, muito sucesso e tamo junto. Conte comigo a qualquer momento. E vindo a Brasília, o cafezinho tá garantido. Tá fechado então, mestre. Agradecer a galera que estava junto com a gente aí, acompanhando. Muito obrigado aí pela paciência, né? De estar junto. Falou? Abração, gente. Vamos nessa. Abraço, mestre. Abraço, mestre.